Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões legais sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui novamente com meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Olá, Gilvan. Olá a todas e todos, os ouvintes e as ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente aqui para mais um episódio de Horizontes Digitais. Pessoal, hoje nós vamos voltar às origens do nosso podcast e discutir outro episódio da série Black Mirror. A nossa primeira gravação piloto teve o título Quantos pontos vale um like na sua vida? Era sobre o episódio Queda Livre. E depois nós tivemos outra chamada Você constrói a sua realidade? Sobre o episódio Engenharia Reversa. Você pode conferir esses dois episódios olhando o nosso podcast. Para quem ainda não conhece, Black Mirror é uma série de ficção que trata de temas sobre as tecnologias na sociedade com uma abordagem geralmente mais sombria, sempre imaginando as coisas acontecendo em um futuro muito próximo de nós. Cada episódio tem uma história diferente, então você pode assistir cada um sem necessariamente ver os outros. Bom, a nossa conversa de hoje é sobre o episódio Pessoas Comuns. É o primeiro episódio da 7ª temporada. Ele conta a história de um casal de classe média, apaixonado, onde a esposa é internada com um tumor cerebral, entrando em coma. A única cura possível que é autorizada pelo seu esposo é contratar o serviço de uma empresa chamada Rivermind, que oferece a remoção do tumor e a substituição por um tecido eletrônico, que fica conectado remotamente aos servidores dessa empresa. Dá tudo certo, mas para esse serviço funcionar, o casal fica pagando, com muito esforço, uma assinatura mensal. O problema é que o casal percebe depois que o pacote contratado tem limitações. Ela não pode se deslocar para além dos limites da sua própria cidade, senão ela paga. E depois, ela ainda começa a falar involuntariamente propagandas durante as conversas normais com as pessoas. Para se livrar disso, o casal precisa trocar para um pacote Plus, que é ainda mais caro e vai trazendo apertos financeiros, ao ponto do esposo ter que juntar dinheiro a mais com muitas horas extras de trabalho e depois se oferecendo a fazer atividades humilhantes em um site que paga por essas transmissões online. Tem mais alguns detalhes nessa história, né, dentro do episódio, mas a gente vai deixar o restante para o nosso ouvinte curtir assistindo o episódio completo. Bom, vamos lá. Alberto, a gente poderia considerar que uma das grandes questões levantadas nesse episódio, ela diz respeito a um processo de mercantilização tão extrema que ela chegaria no campo da saúde das pessoas, né? Você acha que a gente vai ter um limite para isso em função do que já está acontecendo nas últimas décadas? Pois é, Gilvan, isso é uma ótima questão, porque é uma pergunta que a gente se faz hoje em dia, né, e já há algum tempo, né? Observando esse movimento progressivo, né, e aparentemente imparável de mercantilização das dimensões da vida humana, a gente se pergunta se de fato haverá um limite para esse processo de mercantilização progressiva da vida humana. É um processo que a gente percebe, né, que tem tido ênfase principalmente nos últimos 30 e muitos, 40 anos, né, que é quando o regime socioeconômico chamado neoliberalismo vai ganhando, né, hegemonia pouco a pouco nos países que compõem o planeta. E a gente percebe, portanto, né, que no episódio, se a gente for imaginar se o grande campo onde aquela trama se desenvolve, a gente vai perceber, né, que é um atrelamento, né, uma sujeição dessa que é a dimensão mais fundamental da vida humana, que é a vida, à lógica mercantil, à lógica comercial, da relação com os direitos das pessoas e aí com os direitos mais básicos, que é o próprio direito
a vida humana, né, que está em todos os tratados, todos os documentos normativos, né, tido como o direito mais fundamental do sujeito, um direito inalienável, mas parece que na prática a gente percebe uma autorização, tácita, né, para que práticas comerciais administrem a relação dos indivíduos com a sua saúde, com esse direito à própria vida, né? E o que o episódio traz para a gente, que aproxima, né, definitivamente da proposta do nosso podcast, é que esse processo de mercantilização do qual estamos falando, ele se dá com a mediação, ou se quisermos, mais com a mediação, né? Ele se dá sobre a batuta da utilização de tecnologia, né? Ou seja, é para a gente perceber lá, vendo o episódio, como é que por meio de instrumentos tecnológicos, né, de controle, de regulação, a gente percebe como é que pouco a pouco a vida vai sendo controlada e vai sendo precificada. Isso se conecta muito diretamente com a vida humana em outras dimensões, das quais a gente pode falar na sequência, que são a de segmentação e de estratificação progressivas no acesso a bens, no acesso a serviços e no acesso, como dissemos, talvez o mais problemático de todos, no acesso a direitos. Gilvan. E eu até complemento, né, essa sua fala, né, indicando para o nosso ouvinte que o fato do casal precisar mensalmente pagar essa mensalidade, e se o casal deixa de pagar, isso automaticamente vai causar uma vida vegetativa da esposa, já que, na verdade, ela passou por um processo de implante de uma coisa que vai ficar com ela o resto da vida. E a gente percebe também, né, ao longo do episódio, no desenrolar das negociações do casal com a empresa que presta esse serviço, toda uma negociação que vai tornando a vida deles cada vez pior, caso eles não troquem para um plano superior ao que é oferecido por eles. Então, a situação que a gente comentou mais cedo, né, no resumo da história, em que essa esposa, né, no seu local de trabalho, conversando com as pessoas, começa do nada a fazer uma propaganda comercial, né, é uma situação dentro do episódio praticamente tragicômica, porque ela fala sem pensar, incondicionalmente. Numa fala sobre, sei lá, doces, ela fazia propaganda de um doce, só porque estava com uma discussão sobre doces com alguém, por exemplo, né? Então isso vai tornando a vida dela praticamente assim, um inferno e acaba motivando o casal a ter que aceitar algumas regras estabelecidas pela outra empresa. E aí, no caso, Alberto, você já utilizou aí, né, na tua fala, dois termos interessantes, né? Essa questão de segmentação e de estratificação, né? Que relação que você consegue ver aí com essa discussão que a gente está tendo sobre mercantilização, por exemplo? Bem, Gilvan, a nossa mente vê imediatamente, né, referências com as quais todos nós, ou boa parte de nós, lida já no dia a dia, né? É possível a gente perceber que essa questão, né, de acesso diferenciado a bens e serviços, ela é atônica, não só em coisas talvez supérfluas, né, em outras dimensões, assim, de mais fruição da vida, tipo, em que até eventualmente eu vou ficar, ou que tipo de vestimenta eu vou trajar, embora também isso seja uma repercussão, né, seja a ser percebida, mas a gente vê em coisas que às vezes dependem de resolução de problemas imediatos, né, de momentos rotineiros da nossa vida. Basta pensar, por exemplo, já nos planos de saúde, que não é a mesma coisa que o filme apresenta, pelo menos até o momento não são, né, não sabemos aí o futuro que nos reserva, de acordo com a lógica que foi sendo imposta, mas você já percebe que os planos de saúde, muitas vezes, nos planos de saúde, você contrata um pacote e que ele vai compreender um pacote de exame determinado, um pacote de acesso a um hospital tal, um atendimento tal. Então, ou seja, o atendimento das pessoas, né, ao contrário do sistema público de saúde, o atendimento das pessoas numa saúde mercantilizada, que é a dos planos, ele já impõe a pessoas, ou melhor, a diferentes grupos de pessoas, por poder aquisitivo, por condição de pagamento, o acesso diferenciado a um tratamento diferenciado. Você vai ter um hospital melhor ou pior, um hospital mais longe ou mais perto da sua casa, dos seus entes queridos, você vai ter acesso a um tratamento, né, a uma medicação, ou a propriamente fazer o exame ou não fazer o exame de acordo com quanto você paga, né? Se quisermos tecer uma prateleira na análise, a gente percebe, por exemplo, na questão da cidadania bancária, né? Ou seja, do acesso que temos a bancos. Já não é de hoje
que vários bancos, aí, privados e públicos, já oferecem diferentes modalidades de serviço para diferentes pagadores, ou diferentes poupadores ou investidores, se quisermos, de acordo com quanto você paga de tarifa mensal ou quanto você tem no banco depositado, você acaba tendo uma diferenciação no seu atendimento, se ele é mais rápido, mais demorado, né, se você vai esperar mais na fila, se não vai, se você vai usar um cartão de uma cor, um cartão de outra cor, e essa eu creio que é uma experiência bastante próxima de todos nós, né? No banco, por exemplo, é comum você perceber que para atendimento presencial, você tem lá um caixa exclusivo para uma conta de elite, né? Não vou citar nomes aqui, mas uma conta de elite lá você tem um caixa só exclusivo, um gerente exclusivo reservado, e para massa de pessoas que não têm acesso àquilo, ou que escolhem não ter, você tem, seja um caixa para um contingente enorme de pessoas que vão ficar na fila meia hora, 40 minutos, e você que tem aquele pacote privilegiado vai chegar e vai ser atendido. Ou pior, você tem um caixa que não está distinguido, mas no totem lá de escolha do serviço, ao colocar a sua agência em conta, o sistema, portanto, né, a tecnologia está programada para estratificar no número do bilhete que vai te dar e que a pessoa vai chamar. Então, mesmo que numa fila comum, num ambiente comum, com caixa único, você vai chegar depois de alguém, mas por ter acesso a um pacote superior, vai passar à frente de alguém e vai ser atendido primeiro. E para finalizar com um terceiro exemplo, mas também não menos distante, os pacotes de streaming da televisão, por exemplo, né? Já quando começaram, isso era menos perceptível ou não havia, já está um pouco remoto na lembrança que tem muitos anos, mas o quadro atual é que não só você tem uma série de streamings diferentes, e se quiser ter acesso ao conteúdo disponível para ser visto, tem que pagar 3, 4, 5 modalidades diferentes, ou pior, dentro de um próprio streaming, você tem a segmentação. Pacote A, pacote B, pacote C, também não vou citar nomes, mas quem tem já está sofrendo com isso, né? Ou seja, um que eu tenho, por exemplo, aqui, tinha um pacote standard e tudo que o streaming oferecia estava no pacote standard único. Um dia, para minha surpresa, queria assistir uma certa programação esportiva, fui ver que ele estava no pacote que eu tinha, mas com uma nomenclatura complementar, que significava uma segmentação dentro do streaming. Então, para eu ter acesso, eu tinha já que pagar o que eu estava pagando e fazer um complemento, análise e conexão direta com aquele momento lá em que o casal vai buscar informações inicialmente, porque a moça é desmaiada, não tinha desmaiado, e aí é dito a ela que ela está com um plano padrão, que se ela quiser para uma outra área geográfica, ela tem que pagar mais. Isso repete, como você colocou, quando ela começa a fazer propagandas e comerciais e vão reclamar para que ela possa ter uma vida normal. Então, assim, são coisas, né, que estão presentes, né? Um certo campeonato, para você ver a final tem que pagar diferenciado, para ver uma outra modalidade pagar diferenciado. Então, assim, isso eu creio que vai soar bastante familiar, assim, para todas e todos que estão nos ouvindo, né? E vale ressaltar, né? Como eu falei lá, especialmente do exemplo do banco, da cor do cartão, da etiqueta, é importante te ressaltar, né, que diferentemente do caso mostrado no episódio, que aí o que está em jogo é a sobrevivência, no plano de saúde também, há dimensões em que a pessoa simplesmente está em busca de se sobressair em relação à média, né, de um pouco mais de conforto ou mesmo de um atendimento mais atencioso, né? Ou seja, ela não quer esperar muito, o fato de não poder, a rigor, pode ser que muito mais pessoas não possam também, mas ela, seja, compra o atalho dela ou simplesmente quer ser socialmente reconhecida de forma distintiva em relação à média. Então, por isso que, às vezes, São Bancário oferece lá para gente, olha, tem um cartão com tal cor, cartão que ao você tirar da carteira, todo mundo vai saber que você tem a conta especial, né? E aí tem um sociólogo muito importante do século XX, chamado Pierre Bourdieu, francês, que tem uma obra de referência chamada A Distinção, cuja leitura aos interessados recomendo. Não é uma obra de fácil leitura, é uma obra de um volume considerável, se não me engano, próximo das 500 páginas, mas, assim, há textos comentados na internet, há apropriações dos conceitos que estão ali presentes, mas lá ele trata, entre outras coisas, como é que muitas vezes, né, a distinção, os processos distintivos, eles operam como um marcador, né, de diferenciação de status e de prestígio do indivíduo em relação ao grupo social em que ele frequenta. Foi muito legal você ter trazido esses exemplos, né, porque eles são exatamente uma comparação, né, direta que a gente consegue fazer com a nossa vida atual, né? Nós realmente estamos utilizando cada vez mais esses serviços baseados em assinatura, seja para streaming, seja para
outros tipos, né? A gente agora na área da informática está passando por um momento de fazer também assinaturas para a utilização de softwares, né? Já foi uma época onde a gente comprava um software numa prateleira de uma loja e levava para casa. Agora não, agora é quase como a ideia de que o software passa a ser um serviço oferecido por meio de pagamento de assinatura, né? E assim, talvez a coisa que incomode muito, né, na questão da série Black Mirror e que na verdade acaba fazendo a série ser bastante interessante para quem gosta de uma ficção científica, digamos assim, é que a série ela incomoda por tentar mostrar um futuro muito próximo a nós, né? Nós já tivemos essas percepções em discussões das gravações de outros episódios aqui no podcast, porque a gente imagina que aquilo que está acontecendo na série é um futuro, porque a gente sabe que não existe aquele tipo de tecnologia, né? Nós não temos no momento uma empresa onde você vai contratar e essa empresa vai colocar um implante no teu cérebro e você pagar mensalidade. Não tem isso ainda. Mas o fato de ser uma série que não projeta um futuro daqui a 50 anos, né, as datas nunca ficam muito bem definidas nos episódios, você não vai ver carro voando, você não vai ver teletransporte, não é essa a pegada da série. É um futuro próximo. E aí se incomoda porque você fica imaginando, caramba, será que isso vai chegar num ponto de começar a acontecer com a gente também? E é uns exemplos de um episódio com uma visão mais sombria, né, do uso da tecnologia, como nessa discussão que a gente está trazendo aqui em relação à questão de afetar até mesmo a vida das pessoas. Então, assim, a gente recomenda a vocês assistir o episódio completo para ter mais alguns detalhes. Alberto, a gente está caminhando aí para o final do nosso episódio. Até já adianto que nós vamos continuar essa discussão num próximo episódio do nosso podcast, ainda sobre Black Mirror, episódio Pessoas Comuns. Alberto, então vou te passar para as suas falas finais, alguma dica que você queira. Você até já citou o livro do Pierre Bourdieu, né? Eu indico também, né? Bourdieu, ele é um autor bastante conhecido na área de sociologia, mas ele também militou, digamos assim, algumas discussões na área de tecnologia. Então, suas falas aí finais para hoje. Pois é, Gilvan, estava aqui também recordando como é que a gente percebe, né? Sempre subjacente, né? Sempre de forma ali sutil a esse tipo de lógica, quem está chamando de mercantil, se encontra um destaque, né? Por mais contraditório, paradoxal que possa parecer para um olhar menos atento e menos cuidadoso, de valores universais, né? Como reciprocidade, como mérito e, no limite, até como a própria liberdade dos indivíduos, né? De escolha, obviamente. Infelizmente, né, a gente não tem tempo para abrir essa porta de análise aqui, mas cabe dizer que de saída, né, ou seja, não se pode falar em mérito numa sociedade de classes, né, onde os indivíduos estão posicionados desde o nascimento e ao longo da vida em condições materiais desiguais que vão lhes conferir acesso, portanto, né, a serviços desiguais e a horizonte desigual de existência. Claro que há exceções, né, mas exceções, como o nome já sugere, não são a regra, então a gente acaba vendo, pela lógica da mercadoria, toda a mobilização de acesso que o desenvolvimento e que a tecnologia proporcionou enquanto conquista coletiva da humanidade, sendo usufruída muitas vezes por pequenos grupos de indivíduos, né? E a oferta desse tipo de serviço, nos termos que a gente estava conversando, elas também se parecem muito com aquelas letrinhas miúdas que estão presentes nos anúncios, né, na televisão, ou mesmo até em forma impressa, né, mas hoje em dia cada vez mais rarefeita, né, a comunicação impressa, mas a gente percebe muitas vezes ali aquela letrinha miúda que ou está no canto ali do comunicado, ou está no verso, ou no mundo digital ela aparece ali depois de um anúncio de 1 minuto, ela aparece por meio segundo, quase como um flash, ocupando metade da tela, ou seja, supõe-se com um conteúdo que deveria ser conhecido e que é importante, mas que oferece na prática, na realidade, pouca oportunidade para ser conhecido. Então, assim, acho que é uma coisa que a gente acaba tacitamente concordando ali ao aderir a um produto, né, ou a exercitar essa tal liberdade de escolha, mas que, na verdade, na prática, em poucas vezes a gente toma ciência plenamente daquilo ao qual está aderindo, né? Beleza, Alberto. Então, eu também, para fechar as minhas despedidas, né, além das dicas do Alberto, né, já citamos aqui Pierre Bourdieu, eu deixaria duas dicas também para o nosso ouvinte. Uma delas é vocês assistirem um filme documentário chamado SICO, SOS Saúde.
É um documentário do Michael Moore, diretor americano, de 2007, e ele cita todas as mazelas e os problemas que existem na saúde dos Estados Unidos, que é essencialmente privatizada, e isso afeta milhões de pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar por determinadas despesas médicas, né? Então, vale porque há uma relação um pouco com o nosso episódio, ainda que seja um documentário, ou seja, pé no chão. E a segunda dica que eu daria há poucas semanas, né, nós tivemos uma notícia de um artista que pegou os termos de aceite utilizados, assim, principalmente nessas plataformas de redes sociais, como é o caso do Instagram, por exemplo, Facebook, não me recordo todas. E ele fez um exercício artístico de imprimir esses termos em papel e colocar isso numa galeria de arte, como uma exposição, na intenção de comparar o tamanho de cada texto. E são textos enormes, né? Quando você olha aquilo gerado fisicamente numa mídia impressa, como é o caso de papel, a gente vê assim folhas e folhas de papéis que, na verdade, ninguém lê quando aceita, por exemplo, participar e aceitar determinados serviços, como é o caso, por exemplo, de redes sociais, né? Eu só não me recordo o nome do artista agora, mas fica como um dever de casa nosso aqui do podcast para voltar a falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo episódio, quem continua ainda com essa discussão. É isso, pessoal. A gente se encontra então no próximo episódio ou em outros episódios que você ouça do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.